queria agradecer aos parceiros o convite que fizeram para moderar esta mesa redonda. Também queria agradecer aos colegas da mesa redonda terem aceitado vir apresentar aqui os projetos que estão ou estiveram envolvidos. E antes de dar início, gostaria de fazer uma breve referência ao SECAFA, que aliás o Luís Chaves já fez referência. O SECAFA é o Centro de Competências para a Agricultura Familiar e Agroecologia. Portanto, este Centro de Competências é novinho. O protocolo da sua Constituição foi homologado a 21 de dezembro do ano passado, 2021. E, embora a larga maioria das entidades que estão aqui representadas integrem o SECAFA, eu gostaria de deixar aqui um apontamento muito breve para divulgar a existência do mesmo e referir, como o Luís, recordar, como o Luís também já teve a oportunidade de dizer, que, em larga medida, ele foi um resultado das comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar que se realizou em 2014. Com efeito, foi no seguimento das comemorações daquele ano que em Portugal foi fixado o Estatuto da Agricultura Familiar, que tivemos hoje a ver, foi no Decreto-Lei de 2018, e mais tarde vir-se-ia a materializar a constituição do SECAFA. As comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar tiveram ainda a utilidade de dar visibilidade em Portugal à agricultura familiar, não tanto, na minha opinião, quanto deveria, dadas as funções que eu considero vitais que este tipo de agricultura assegura na sociedade portuguesa. São de vários tipos: económicas, sociais, paisagística, ambiental e de povoamento de um território cada vez mais desertificado, como nós pudemos ver recentemente nas imagens da televisão sobre os incêndios. Quem lá estava, de facto, eram agricultores familiares. Como disse, o SECAFA é ainda muito novinho, contudo vai já dando passos firmes. Entre outras coisas, tem estado presente em diferentes eventos, a par com outros centros de competências, e, sobretudo, já dispõe de uma agenda de investigação e inovação, que foi tornada pública em junho de 2022. Nessa agenda estão definidas as suas 5 grandes missões, que eu não vou aqui especificar para não me alongar, que se entrecruzam com as várias iniciativas e linhas de ação da Agenda da Inovação para a Agricultura 2030, também conhecida por Terra Futura. Ora bem, então, esperando não ter ocupado demasiado tempo, nem sido demasiado intrometida, portanto, retomo a nossa mesa redonda. Gostava de dizer que ficou acordado que esta mesa redonda irá ter 2 rondas de intervenções. A primeira corresponde à apresentação dos resultados do projeto por cada uma dos presentes e as apresentações procuram responder tanto quanto possível à seguinte questão: quais os contributos de cada um dos projetos apresentados têm para responder aos desafios que se colocam à agricultura familiar. Depois de terminada a apresentação, abre-se, digamos, a segunda ronda de intervenções, com base numa questão que eu porei à discussão não só dos que participam aqui na mesa redonda, mas naturalmente a todos nós. Muito obrigado. Luís, faz favor. Muito obrigado. Obrigado. Então, bom dia a todos e a todas. Na apresentação deste projeto, o AFAGO, Agricultura Familiar, que não vale a pena estar a ler, deste projeto pode-se dizer já, como há só 7 minutos, já sei, é tudo muito rápido e isto são muitos slides aqui que vou cortar, não vou apresentá-los todos por ela, vou até direto para as conclusões. Mas a caminho das conclusões, ao ir direto, só referir que, como este projeto acabou alguns numa data de 2021, portanto do ano passado, nós ficámos, digamos, a montante e, sobretudo, em termos de diagnóstico. E desse ponto de vista, portanto, já vamos mostrar qual foi a ideia e os contributos do projeto, portanto, vão no sentido diagnóstico de sentido compreensivo, enfim, em que, como título, a questão de partida que nós colocamos e os objetivos, enfim, sugerem, vão para conclusões que, embora essas conclusões incluam aspectos até já bastante conhecidos, há assim toda uma
série de aspectos redondos, mas reforçam algumas propostas de outros projetos que, entretanto, fomos observando, designadamente o chave de hoje, quer dizer, o chave, portanto, foi apresentado agora há pouco. Ora bem, portanto, houve algum trabalho prévio, este é o que se vê no mapa, tem a ver com o posterior, já trabalho de campo, já para com realização de 127 entrevistas, um questionário em várias das regiões, em 3 das regiões do país, em 3 partes, 3 grupos de municípios do país, mas houve um tratamento, digamos assim, que não é mais muito habitual neste tipo de coisas, que é um enquadramento teórico com abrangências gerais de literatura científica, técnica, portanto, académica e também com consulta de diferentes coisas e isso permitiu, digamos, obter todo um conjunto de aspectos, de perspectivas para perceber melhor o que íamos encontrar no terreno. E no terreno, pronto, antes do terreno, portanto, também houve aqui, na altura, em com dados já de 2021 sobre quais eram, enfim, qual era a representação do reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar, quer dizer, neste caso, os que aderiram, de alguma forma, os produtores que acabaram por ter o Estatuto e estão em fase disso, mapas sobre isso. Não temos agora muito tempo para tentar mostrar os mapas antes, agora é a questão. De qualquer modo, isto já está, entretanto, já há conhecimento já avançou mais um pouquinho mais, lentamente. Vou saltar alguns slides que não importam para agora, só para mostrar que aspectos de diagnóstico prévio sobre a situação do país também fizemos alguma análise justamente desses questionários, em que vimos produtores e tal, e as suas condições, as características, as condições em termos gerais, quais eram, e orientações produtivas e os seus porquês, o que é que está por trás dessas orientações produtivas, de que tipo de estratos etários é que estão envolvidos nessas orientações produtivas e com que aplicação, com que níveis de dedicação e tipo de aplicação de técnicas e tipo de recursos empregos na exploração, comprados na totalidade, menos de não na totalidade, em parte, pesos é que isso encontramos em diferentes partes do país, o tipo de apoio técnico referido e que qualidade de apoio técnico tiveram. Pronto, houve aqui situações diferenciadas que não servem, dado o volume e o tipo, a tipologia de investigação, não permite ter inferências, portanto, não permite generalizar, mas permite ter algumas informações. Portanto, há uma forte relação com as condições para a pluriatividade e a plurirrendimento, naturalmente. Uma coisa importante é que o peso das pessoas que beneficiam em autoconsumo da produção agrícola, da exploração, ganha um peso significativo que implica a economia que está para além da economia formal mais visível. No Alentejo, usando aqui estes númerozinhos, no Alentejo, quase 6 vezes mais são as pessoas beneficiárias do que aqueles que estão na exploração. Dos casos do Alentejo que encontramos, claro, aqui no centro, quase 3 pessoas mais, e no norte, 1,6. Portanto, há sempre mais pessoas do que aquelas que estão na exploração que beneficiam do autoconsumo, ou seja, que não vai para comercializar nem para outros usos, é o autoconsumo e algo mais. Pronto, há aqui muitos aspectos que não vamos ter tempo e vamos já diretos para as conclusões. Focámos bastante nas consequências das alterações climáticas, na percepção das ditas e como é que isso é reconhecido nas explorações. A alteração da qualidade da água e do solo, não tanto por essa via, mas mais por água, falsa água, falta de água, falta de acesso à água, dificuldades assim assado e tal. Efeitos, portanto, das alterações climáticas que se verificam, que se aceitam como tal, a escassez de água está sistematicamente a aparecer em vários aspectos, receita em relação ao futuro, mas depois, quando vimos o tipo de acesso à água, os furos, e já lá vamos para as conclusões, e posses e tal, já falamos disso. Pronto, isto tem a ver com quem é que dá apoio, quem é que tem apoiado e tal. Perspectivas de alterações no futuro próximo
é sobretudo investimento em condições técnicas da exploração, na maior parte dos casos, incluindo a dotação de água, mais água, sistemas de irrigação, estufas, agrotransformação. Portanto, há aqui toda uma propensão para consumir mais água. Não necessariamente mais, mas, depende da tecnologia, naturalmente, mas isto envolve custos e, naturalmente, é uma questão que tem que ser pensada. A consequência da pandemia, na altura vimos isso, depois houve toda uma questão da participação nas organizações, há muitas limitações a esse nível, e assim passamos já para as conclusões, e o meu tempo está a se esgotar, só agora é que eu entro naquilo que é importante. Bom, nas conclusões, isto é muito para ler, vou talvez sublinhar apenas qualquer coisa. O orçamento da família, para mais de metade dos casos, o orçamento da família provém do rendimento da exploração em menos de 20%, de todos os casos que encontramos, e só em menos de 7%, portanto, cumpre a satisfação plena do orçamento familiar. Portanto, isto foi o que encontramos e não é representativo, mas deu-nos ideias para confrontar com outros dados e as coisas vão muito nesse sentido em grande parte, porque há uma forte parte da agricultura familiar que não é comercial. E isso pesa bastante aqui no que fomos encontrando. Portanto, o peso das pessoas que beneficiam do autoconsumo já foi referido. Agora, a questão é que a pluriatividade associada ao plurirrendimento acaba por reduzir as oportunidades de interação entre as pessoas e quem lhes pode apoiar, de algum modo, que é um dos aspectos que tem que ser visto em termos de dinâmica organizacional e como é que esta questão pode ser tratada. Portanto, as situações de aconselhamento e as necessidades de aconselhamento passam muito por esta questão da disponibilidade, como favorecer essa disponibilidade e essa interação. Parte das soluções, isto é noutro domínio, a questão da internalização dos consumos intermédios por razões ambientais e não só, é uma das vias possíveis, mas não pode ser a solução geral. Aspectos de escoamento, as organizações de produtores multiprodutos é uma das prioridades naturalmente a desenvolver, e se verificamos que não há volta a dar, tem que ser mesmo uma das soluções. E maior aposta em soluções de contratação pública de base local, porque aquilo que temos visto, não só com autarquias, com o tecido associativo, o caso das cantinas escolares, mas também outras cantinas, portanto, viabilizar a pequena produção numa escala micro-regional. Portanto, os organismos, as entidades, os organismos de mediação são fundamentais em todo esse processo. E uma coisa que vai aparecer mais à frente outra vez, está aqui já, a questão da ligação, a melhor ligação entre investigação, experimentação, extensão, formação. Portanto, as estruturas de apoio de proximidade, portanto, permitam as conexões, vou saltar isto, porque já estamos, eu queria sublinhar algo mais. Portanto, cá está promover maior e melhor ligação entre as instituições, organizações e a agricultura familiar de forma sistemática, não apenas com projetos, e daí o SECAF está aqui referido precisamente em baixo. Nós só o soubemos deles já no final do ano passado, quando o projeto já tinha terminado, mas pronto, ainda chegou a ser referido aqui, ainda aparece a referência na conclusão, mas pronto, ou seja, nós estamos a mudar de outras coisas que entretanto foram surgindo. Temos vindo a acompanhar muito progresso que temos pena de não ter podido acompanhar, naturalmente. Portanto, só para concluir a conclusão, há aqui o desafio da pandemia, sim senhora, trouxe outras perspectivas, alterações climáticas, há tal questão da maior ou menor falta de água, é uma questão ambígua. É de facto porque verificámos, e eu devia ter sublinhado isto, verificámos que muitos, não sei de todos, mas agricultores da agricultura familiar que mais apostam na intensificação pelas formas convencionais, tradicionais, portanto, que muitas vezes fazem mais furos, ali o poço, tal, são os que mais se queixam de alguma escassez de água. Portanto, há aqui um ciclo vicioso, mas que, bom. Portanto, há necessidade de investimentos em aspectos que não sei se têm sido, não estão ao nível das necessidades, parece que não, aparentemente não. E agora, cada vez mais, é uma questão complicada. Portanto, algo a nível da tecnologia, do acesso e de compatibilização das coisas terá que ser pensado. Outra vez, investigação, experimentação, extensão, formação, tal. E
e vamos ver o que é que o CEPCAP consegue, não sei, promover a tempo de ligação. E, portanto, alterações nos padrões do uso da água que vão ser necessárias e, acho que, não sei, já passei do tempo, mas também não dá outra. Não posso aqui em conjunto, muito brevemente, em conjunto com a organização, desde já o nosso agradecimento, não só pelo convite, mas pela flexibilidade que tiveram aqui juntamente com a nossa moderadora maravilhosa desta mesa. Nós vamos fazer uma apresentação ligeiramente diferente. Temos, na verdade, a apresentação PowerPoint convencional, clássica, que vai ser disponibilizada, portanto, tem uma sistematização dos objetivos do projeto, os resultados, etc. Mas achámos que seria muito interessante trazer-vos um dos produtos desse projeto, que foi um vídeo que foi construído em função de todo o diagnóstico que foi feito ao longo do projeto, que culminou depois numa formulação de um plano de ação para a década da agricultura familiar. Eu prometi que não abria a boca, portanto vou-vos deixar com o vídeo e depois na segunda fase vamos ter a oportunidade de conversar um bocadinho. Ele falta-lhe alguns detalhes, mas achámos que era uma forma muito bonita de vos transmitir o que foi o projeto e colocar aqui essencialmente as vozes dos agricultores, das agricultoras familiares, que apesar de não estarem nesta sala... Quando você diz, eu quero ser agricultor, você tem que pensar muito bem, porque dói assim, mas tem sempre. Se eu for a quantificar quanto isto nos custa a nós, o valor é elevadíssimo. O meu filho trabalha numa empresa. E o senhor é agricultor a tempo inteiro? Não, senhor, também trabalha também trabalha. Vamos dar um isso não ver sobre aqui. A minha mãe tem 4 filhos e a minha mãe tinha os filhos no andar de cima e as vacas pariam os bitangos no andar de baixo. Eu quando meti no meio das vacas, ainda continuo no meio delas até hoje. Se eu fosse pedir um preço justo, depois não compravam. Nós somos um país em que o agricultor tem muito pouco lucro naquilo que vende. Há 10 anos ainda conseguia vender lá a 50 cêntimos o quilo, mas agora ninguém a quer. Quem faz os grandes lucros é os intermédios. Não há maneira de cortar o homem do meio. Não há maneira. Não é fácil. Não é fácil você chegar às grandes superfícies. Não é fácil passar a grande distribuição. Não é fácil encontrar alguém que venha, compre fruta em conversão, ok? Porque são de 3 anos de andar num deserto. Quando eu digo andar num deserto, é que não há nada. Aquilo que neste momento é mais comercializável, ou quase a única coisa que tem em termos de valor comercial é a questão do milho. O resto é mais autoconsumo. Embora se vendam umas cerejas, vendam-se nos morangos, mas em termos de volume é uma coisa muito insignificante. As ovelhas esta carne, esta é uma raça autóctone, que é a raça chura do Minho, que é só explorada em carne e vai para o campo para negociados comerciais. Há que ter a responsabilidade do produto que eu vendo, há que ter aparência, porque infelizmente as pessoas compram as coisas pela aparência delas, ok? E tem que ser rentável, porque senão não vale a pena estar a fazer agricultura. Isto é quase uma família, né? Acabo bem por andar com os filhos. Não. Pá, pronto, a gente há pessoas que querem fazerem a parte, não dá, né? Porque tem a empresa, não. Mas é pena, né? Então, e a sua esposa na exploração, o que é a função dela? A
naquilo que for necessário, se for preciso depois o venhas bem, quando é no tempo dos ferros, ajuda-nos nos ferros, na colheita dos ferros. Então, conta da casa. Quem é que ajuda na casa? Pelo menos a sujar. Isso não, a qualidade são as mulheres, as que acontecem não se as pessoas pagam bem. Traz um conjunto de mais-valias que têm a ver, por exemplo, com a manutenção dos pombos d'água. Tem a ver com as aves exóticas que continuam a pousar. Tem a ver com aves locais. Tem a ver com a manutenção da paisagem do território. Porque os agricultores não prestam apenas um serviço físico, também prestam outros serviços, nomeadamente a paisagem. A paisagem hoje, no Compote e no Carvalhal, se não fosse o arroz, era bem diferente. Criamos também uma associação de produtores na área do cultivo, porque eu sempre entendi que eu sozinho não sou nada. Uma das vantagens de trabalhar aqui é ter o tempo livre que quiser. Ninguém nos obriga a vir para aqui às X horas, a seguir daqui às X horas. As ovelhas que obrigam, é vir cá. Sim, mas a gente gera o nosso E o tempo. que é que fazem nesse tempo então que sobra? Depende, às vezes vamos passear, outras vezes andamos aí. Vão de férias algumas vezes aqui Não, mais. fim de semana, isso e com gato, isso é um fim de semanazinho. Então nunca tem assim um dia que fica em casa sem fazer nada. Nada. Apoio técnico não tem, é uma das falhas que nós aqui temos, aqui nesta região, é que não há apoio técnico nem veterinário, nem nada. Um rebanho destes precisava aqui de um acompanhamento mais... Mas um serviço específico não faz aconselhamento? Há depois várias clínicas em Sinfães, em Lamego, em Castro Daire, para cães e gatos. Como é que eu posso escoar o meu produto? Ok? Porque aqui, em Portugal, esse é um dos grandes problemas. Qualquer pessoa que se decida, eu vou plantar tomates biológicos, a pessoa não pensa onde é que eu os vou vender. Não é fácil. É que o dia, por assim dizer, é esta situação e como acaba funciona. A minha vida não gostou da agricultura. Não, você não gostou. A tua vacas e assim, não, trabalha menos e isso é mais. As pessoas já se colocam em primeira costeira da vaca, porque as pessoas têm que partilhar os caminhos para ir para a escola, para ir para o café, para ir às compras, têm que partilhar os mesmos caminhos, as mesmas ruas que partilham com os animais. O que é que acontece? As pessoas indicam-nos fazer a costeira da vaca, mas não que se compõem ao fim de apanhar sol e de apanhar chuva, mas já nos indicam de ver a lata da Coca-Cola, que demora 100 a 200 anos a compor-se. Muito trabalho, muito suor, muitas lágrimas, mas vale a pena o trabalho. Bom dia a todas e a todos. Esta apresentação destina-se a apresentar os principais resultados daquilo que foi o projeto Localiza. Foi um projeto liderado pela Confederação Nacional da Agricultura, que eu aqui represento, e já agora aproveito para agradecer o convite que nos foi feito para estarmos presentes nesta sessão.
e que desenvolvemos em conjunto com uma série de filiadas da CNAE, em várias regiões do país, e também com o apoio do Instituto Politécnico de Coimbra e da Associação Coimbra Mais Futuro. Nós desenvolvemos este projeto com o principal objetivo de conseguirmos, no fundo, criar uma metodologia, um modelo de ação que permitisse, em várias regiões do país, aplicar a questão do abastecimento de cantinas públicas com produtos oriundos da agricultura familiar, ou seja, este foi a grande perspectiva inicial deste projeto, e para tal desenvolvemos um plano de ação que tinha em conta, nos seus princípios, abordar a identificação das necessidades pelo lado da procura, portanto, a procura, obviamente, dos produtos necessários para abastecer as cantinas públicas, também da oferta existente e de como ela se adequava a essa procura. Depois, então, a construção de um modelo de atuação que agregasse esta correspondência e esta necessidade não só ao cumprimento da legislação, mas também à forma de organização dos agricultores e às necessidades que se colocam do ponto de vista da organização da produção. E depois um trabalho de sensibilização política, e este foi talvez os produtos mais palpáveis deste projeto. Foram documentos que acabaram por ser entregues e debatidos, quer com o poder local, nomeadamente com os municípios, mas também com o poder central, nomeadamente com uma audiência que tivemos junto da Presidência da República. Nós trabalhámos em torno de 3 casos de estudo com inquéritos aos agricultores e às cantinas em concelhos onde ainda não existe nenhum modelo de abastecimento das cantinas públicas com produtos locais, e tirámos partido também da existência de um caso prático em que isso já se verifica para adicionar informação, podemos até comparar com aquilo que vinha da informação dos inquéritos, e aplicado dos inquéritos, para além da aplicação dos inquéritos, aliás, desenvolvemos outras atividades, nomeadamente a realização de reuniões de grupos de trabalhos com especialistas, em particular este webinar da capacitação dos países relevantes para circuitos curtos em Portugal e na Europa. Também o pedido do parecer jurídico sobre o enquadramento legal deste tipo de fornecimento, um seminário final e depois então a entrega dos tais estudos, quer junto dos municípios, com um estudo dedicado a cada um deles, e também o documento de posição aos órgãos de soberania, nomeadamente, como eu referi, à Presidência da República. Estes resultados, no fundo, espelham o conjunto de objetivos que retirámos dos inquéritos, destas reuniões, destes webinars, e aquilo que nós antevemos como metas para um plano de ação é que em 2030 pudéssemos trabalhar em torno do objetivo nacional de 30% do abastecimento das cantinas públicas ter origem na agricultura familiar, sendo necessário para tal fortalecer o apoio a este tipo de produtores e à sua produção, que em cada concelho, neste caso, se faça a identificação de um ou mais parceiros logísticos capazes de desenvolver este fornecimento. Identificámos a necessidade de se criarem ou adaptarem instalações para fazer o processamento mínimo dos alimentos fornecidos através desta via. Já aqui foi referida até na intervenção anterior a necessidade que se coloca também ao nível da alteração do Código de Contratação Pública para poder agilizar este tipo de fornecimento. Claro que será necessário também criar mecanismos de controle de gestão para este tipo de fornecimento. Esta questão do alargamento da discussão na elaboração dos créditos de encargos refere-se ao envolvimento dos atores locais, nomeadamente os ligados à agricultura familiar, quando se elabora estes cadernos de encargos, mas não só, também outros atores envolvidos, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. Uma questão importante que se relaciona diretamente com a questão da saúde alimentar é a reestruturação dos menus para a sua adaptação à região e à estação do ano, tendo partido, obviamente, da sazonalidade e das produções locais, com as vantagens que daí advêm. Também, obviamente, que é necessário um trabalho de sensibilização a toda a comunidade escolar, e não só, dos
neste caso falamos aqui em específico da comunidade escolar, porque é onde se aplica esta ideia com mais profundidade, mas há outro tipo de cantinas públicas, e a criação de um fundo de apoio aos municípios que recorram à produção local para a implementação destes circuitos curtos de fornecimento às cantinas públicas. Estes foram, de facto, as grandes recomendações que nós conseguimos retirar da aplicação dos inquéritos, da avaliação das experiências, nomeadamente da de Évora. Podíamos até ter ido mais longe nessa avaliação, nomeadamente em experiências que existem em outros países da Europa e que têm sido bastante bem sucedidas, quer para os produtores, quer para a garantia da saúde alimentar. E, de facto, deixar aqui também essa mensagem final. Não foi por acaso que o primeiro resultado que nós colocámos, a primeira questão que nós colocámos, é esta meta do 30% de abastecimento das cantinas públicas ter origem na agricultura familiar e assumir este objetivo com todas as consequências que ele tem, não só do ponto de vista da sustentabilidade da produção local, da saúde alimentar, mas até, podemos dizê-lo, da própria dinamização da economia local, obviamente em articulação com a questão da concretização do Estatuto da Agricultura Familiar, da forma como nós já aqui vimos analisada, e que de facto tem que ser concretizada com toda a profundidade no conjunto de direitos que prevê, com instrumentos efetivos e capazes e eficientes de, no fundo, traduzir a aplicação de todas aquelas linhas que nós vimos aqui analisadas e que até hoje estão ainda à espera de uma aplicação substantiva que permita não só que o Estatuto desempenhe o seu papel, mas que os agricultores adiram a ele em massa e não apenas quando se coloca um ou outro concurso mais em que o facto de ter Estatuto seja um critério um pouco mais favorável. E esta é então a mensagem final que nós deixamos no final deste projeto do Localiza e obviamente que esperamos que ele seja tomado em mãos, quer por todos os órgãos de soberania, quer do poder local, quer do poder central. E agora alguns exemplos, se faz favor. Ora, bom dia a todos. O meu nome é Luísa Gomes e estou em representação da Coimbra Mais Futuro e quero começar por agradecer, em nome da parceria do projeto SPG, o convite para participar e falar sobre o projeto. O projeto SPG era composto por uma parceria de 9 entidades distribuídas pelo território nacional, o que contribuiu para uma experiência muito rica e de grande diversidade de experiências e de conhecimento. Começo por explicar o que é o SPG. SPG significa Sistemas Participativos de Garantia e são, no fundo, procedimentos que permitem garantir a diferenciação dos produtos, processos ou serviços adotados pelos produtores, pelos intermediários, pelos consumidores, com vista a validar, no caso do nosso projeto, os produtos alimentares, que são produzidos e comercializados de uma forma sustentável e que sejam aplicados à escala local. Os sistemas participativos de garantia visam certificar os produtores com base na participação ativa das partes, seja produtores, consumidores ou técnicos, e são construídos numa base de conhecimentos e de confiança partilhada. É importante também referir que cada sistema participativo de garantia é único e deve ser construído e desenhado de acordo com as características de cada um dos territórios.
O princípio base do SPG é que os processos de produção e de comercialização sejam feitos pelos próprios produtores, sejam validados pelos próprios produtores e pelos consumidores, sem recorrer a uma entidade externa e desta forma trabalharem em cooperação o produtor e o consumidor. Os destinatários deste projeto eram as unidades produtivas familiares, portanto a agricultura familiar, os jovens agricultores e os próprios consumidores. Na construção no decorrer do projeto e na construção dos produtos e das ferramentas produzidas pelo projeto, estiveram envolvidos produtores, consumidores, envolvemos cerca de 25 entidades, foram realizados também inquéritos aos produtores e aos consumidores e apesar das limitações do Covid e dos confinamentos, ainda conseguimos realizar alguns eventos e ações de divulgação que envolveram cerca de 300 pessoas. Relativamente aos objetivos do projeto, o objetivo geral era reforçar o tecido socioeconómico nas zonas rurais, como específico, melhorar a resposta dada pela agricultura europeia às exigências da sociedade no domínio alimentar e da saúde, no que respeita à oferta dos produtos alimentares seguros, nutritivos, sustentáveis, com respeito dos resíduos alimentares e também do bem-estar dos animais. Relativamente aos objetivos operacionais, apoiar a adoção da agroecologia e das práticas agroecológicas, foram construídas 17 fichas de boas práticas agrícolas no âmbito deste objetivo, apoiar os circuitos curtos agroalimentares, apoiar a implementação dos sistemas participativos de garantia, para o qual foi construído um manual técnico metodológico e também um referencial de critérios e regras. Os objetivos operacionais serviram de base para a parceria construir e desenhar propostas de instrumentos de política. Como objetivo transversal, tínhamos de divulgar os benefícios económicos, ambientais, sociais e de segurança alimentar, consumir local, sazonal e dos sistemas agroalimentares sustentáveis. Relativamente aos produtos e ferramentas desenvolvidas pela parceria e pelo projeto, vou destacar as fichas de boas práticas agrícolas, são 17 documentos que os produtores que adiram a um sistema participativo de garantia devem adotar, mas também podem ser adotados por outros produtores que simplesmente queiram praticar boas práticas agrícolas e agroecológicas. Foi construído também o referencial de critérios e regras, que é um documento que pretende promover a implementação do SPG através da adoção de um conjunto de critérios e regras que visam essencialmente que o sistema de produção, a localização, a envolvente da exploração agrícola, a eficiência energética, a economia circular, a colheita e a comercialização e, por fim, as condições de trabalho sejam asseguradas. Destaco também o Manual Técnico e Metodológico. É um manual que contém os principais procedimentos técnicos e metodológicos, tendo em vista a operacionalização de um sistema participativo de garantia. Este documento está organizado em 3 secções, tem uma componente técnica, uma componente metodológica e, por fim, uma breve apresentação de vários estudos de caso de outras iniciativas SPG que já se encontram em funcionamento dentro e fora da União Europeia. Depois também destaco as propostas de instrumentos de política. A parceria, como já tinha dito, desenhou e
propôs instrumentos de política assentes nos objetivos operacionais e apresentou à tutela com vista a serem incluídas no próximo quadro comunitário, na forma de medidas de apoio, mais concretamente para apoiar os produtores que queiram integrar um sistema participativo de garantia. Depois resultaram outros produtos, as definições no âmbito do projeto, os resultados dos inquéritos realizados aos produtores e aos consumidores, o relatório da avaliação final do projeto, o logotipo que temos visto na apresentação e o vídeo que infelizmente não tenho tempo de passar aqui hoje, mas convido-vos a todos a verem nas nossas redes sociais e também nos sites das parcerias. Quero referir também que todos estes produtos e ferramentas estão disponíveis nas páginas de todos os parceiros para consulta e para download. Na Coimbra Mais Futuro ainda não, porque estamos em fase de remodelação do site, mas muito em breve estará também disponível. E por fim, quero terminar por agradecer mais uma vez em nome da parceria o convite para falar neste seminário sobre a agricultura familiar, uma vez que o projeto SPG também tem como destinatários os produtores de agricultura familiar e pretende promover os circuitos curtos de uma forma sustentável e em cooperação com os diversos intervenientes. E este tipo de partilha de experiências e de conhecimentos entre projetos é bastante importante para o desenvolvimento das regiões e da agricultura em Portugal. Obrigada. Bom dia a todos e, em primeiro lugar, obrigado a toda a equipa do projeto que me permitiu contribuir para esta causa tão nobre e tão empolgante. E então, como foi aqui dito, eu apenas vou dar alguns detalhes sobre, enfim, sobre o contributo, uma parte específica do relatório que tem a ver com a construção desse índice sintético. Portanto, muito sinteticamente, eu julgo que poderei até nem sequer precisar dos 7 minutos, o que é que nós nos propusemos? A construção, enfim, de um indicador que pudesse medir a presença potencial de agricultura familiar no território, isto é, em cada concelho. Portanto, esses são os critérios que constam no decreto-lei. Nem todos estão disponíveis nas bases de dados e então nós basicamente utilizamos estes três. A mão de obra familiar e já agora, portanto, esses três, e nós confiamos que os resultados são robustos na medida em que aquela bateria de indicadores estão muito correlacionados uns com os outros. Portanto, do ponto de vista do poder preditivo do modelo, nós acreditamos que ele seja bastante fiável. E, portanto, nós concentramos naqueles 3 indicadores, que são aqueles que estão disponíveis nas bases de dados. Em primeiro lugar, a mão de obra familiar, e aqui abre aqui apenas um parênteses, não é? Porque, do ponto de vista do modelo, é extremamente simples, porque há uma discriminação dentro do recenseamento daquilo que é a mão de obra total e mão de obra familiar. Já relativamente, não é, à validação individual do agricultor para beneficiar do estatuto, que é um enredo, eu não sei, eu tenho sérias dificuldades em compreender a viabilidade daquilo que está proposto na metodologia. Portanto, a metodologia, o que é? Portanto, no fundo, há a procura, há a quantificação de uma mão de obra potencial de acordo com as características daquela exploração e depois vai simplificar-se a mão de obra familiar. Esta, sim, é observável, se representa mais de 50%. Mas, na quantificação desta mão de obra potencial, portanto, é uma forma absolutamente absurda em que mete o valor padrão da produção, depois a orientação técnico-económica e depois a intensificação. E depois propõe uma forma funcional, mas que depois não se adapta minimamente. Nós fizemos isso, do ponto de vista de agregado, nós
logaritmizarmos a função e estimarmos os dois parâmetros A e B, um associado à orientação técnico-económica e outro associado à intensificação, mas nada, é impossível, quer dizer, dentro da orientação técnico-produtiva não há uma linha de continuidade entre o pomar e a vinha, etc. Bom, e então, o que é que está a ser feito neste momento? Não é uma forma funcional, mas tivemos de criar 14 fórmulas funcionais para poder adaptar a cada situação, criando uma situação que é extremamente complexa, incompreensível e muito difícil de ser acompanhada. Nesses processos, o que se exige é transparência, para poder haver uma verificação, um acompanhamento e, acima de tudo, que, enfim, as pessoas envolvidas compreendam como é que aquele critério está a ser funcionado. Portanto, este será seguramente uma parte, do meu ponto de vista, deveria ser vista. Felizmente, na nossa abordagem empírica global, não colocou problemas, mas porque nós pegamos nos dados agregados. Depois, os montantes de apoio é uma parte trabalhosa, tivemos que ir buscar os dados do IFAP. Felizmente, aqui o sistema é transparente, nós sabemos todos os fundos distribuídos a cada agricultor individual e nas respectivas rubricas, são ficheiros pesadíssimos, com mais de 1 milhão de linhas, e que estão disponíveis nos 12 últimos anos, mas nós temos esse historial e, portanto, é uma questão de ir lá e retirar. E depois, a taxa de cobertura dos apoios da PAC é também muito importante. E, aliás, toca numa área sensível. Muitas estatísticas que nós temos são baseadas nos agricultores que estão dentro do sistema. Mas a verdade é que 40%, de acordo com o licenciamento, não recebem qualquer apoio. E essa percentagem pode subir a 70% ou 80% em determinados conselhos. E nós acreditamos que nessa percentagem, a grande maioria são explorações familiares. E por isso é que nós integramos esse indicador dentro, enfim, dessa distribuição conjunta que nós elaboramos. E, portanto, no fundamental, o que é que nós fizemos? Fomos aos dados e retirámos as distribuições de cada uma daquelas variáveis e depois, no fundo, combinámos através da construção de uma distribuição conjunta que resultou naquele índice sintético preditivo da agricultura familiar. O que depois colocámos, portanto, calculámos esse índice por conselhos e dá uma coisa mais ou menos parecida com isto. Portanto, nós adivinhamos aqui, em função do gradiente, mais escuro, mais explorações familiares, mais claro, menos explorações familiares. E, portanto, é um pouco este panorama. Creio que não surpreende, nós temos mais ou menos a percepção de que eles existem, é apenas talvez uma confirmação validada empiricamente. Depois, esse indicador, o que é que nós podemos fazer com eles? Aquilo que é mais óbvio é calcular, com base nas explorações existentes, de acordo com o licenciamento, poder fazer uma previsão, conselho a conselho, quantas explorações familiares existem dentro do território. E foi o que nós fizemos como uma forma de exemplificar as potencialidades desse indicador que podem ir muito mais longe. Isto é, este indicador que necessita, do meu ponto de vista, ele ainda está verde, necessita ainda de alguma validação empírica, mas que uma vez pronto, abre caminho a um enorme trabalho empírico que tem várias aplicações. Desde logo, pode orientar, assim o queiram, as autoridades públicas, pode ajudar a orientar apoios naquelas zonas onde, enfim, de acordo com o indicador, existe uma maior probabilidade de encontrar agricultores familiares naquela região. Portanto, desde logo, por si só, é um elemento que tem, do meu ponto de vista, grande aplicação prática. Mas depois há um conjunto de outras inferências que podem ser feitas através da análise multifatorial, onde nós podemos ver o papel da agricultura familiar num conjunto de outros indicadores que têm a ver, enfim, com a resiliência dos territórios, com o desenvolvimento socioeconómico, ou até, por exemplo, com as próprias externalidades. Nós podemos, enfim, é um exercício que me parece óbvio, passível de ser feito de forma imediata, que é, no fundo, procurar perceber, ao nível dos incêndios, qual é a diferenciação que eventualmente possa existir em territórios onde existe mais agricultura familiar ou em territórios onde essa agricultura familiar nos últimos 5 ou 10 anos desapareceu. E, portanto, isto é uma forma óbvia de calcular externalidades. Ou seja, as externalidades estão medidas, a grande dificuldade dos economistas é como é que nós contabilizamos. Esses agricultores prestam este serviço à sociedade. Como é que nós vamos remunerar este serviço? Como é que nós vamos contabilizar, monitorizar esses serviços? Bom, muitas vezes é assim que se faz, avaliando os prejuízos que decorrem deles não existirem. Quanto é que se gasta na segurança dos bombeiros, no combate aos incêndios, bom, e por aí medimos então
esta externalidade positiva que a agricultura familiar presta. Bom, portanto, isto é apenas, enfim, há algumas pistas de investigação que possam decorrer da construção desse indicador e julgo que nesse aspecto é um contributo positivo que o relatório dá ao projeto e, portanto, é este basicamente a minha apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite por ser o projeto. Antes que nada, parabéns pelo projeto. Gostei imenso de aprender o trabalho e a aprendizagem recorrido no vosso trabalho. E hoje venho apresentar-vos um pequeníssimo projeto no qual estou inserida parcialmente este ano, que se chama Mapeamento e Documentação de Estudos de Casos sobre a Agricultura Familiar na região da Europa e Ásia Central, para melhorar a troca de conhecimentos através de boas práticas. Então, o tema transversal de hoje é esta troca de conhecimentos, e aparecido também nos outros projetos que foram apresentados. Espero que continuemos a troca e acrescentando conhecimento. Pronto, este projeto é um projeto de tipo académico muito curtinho, tem duração de 6 meses, mas queria contar-vos mais ou menos como foi que se iniciou. A década da agricultura familiar foi declarada pelas Nações Unidas em maio de 2019 e em julho do mesmo ano que foi assinado um memorando de entendimento entre a FAO e a Universidade Unimed, que é a União das Universidades do Mediterrâneo. São 24 parcerias, que assina este memorando reconhecendo a importância das instituições de investigação para informar assistir aos governos no melhoramento das reformas políticas para fortalecer a agricultura familiar. O projeto não inicia, senão até após da pandemia. A FAO, a Unimed, contacta-nos e a Universidade de Évora. E em março deste ano, inicia o projeto que reúne os parceiros da Europa e da Ásia Central. Após, em maio de 2022, começa uma segunda parte do projeto, que é a parte mais empírica, que compõe os membros dos países da Europa Sul. Em junho há um diálogo regional onde se faz uma troca de conhecimentos com os parceiros. E em julho, primeiro, foi quando começamos realmente o trabalho empírico cá em Portugal, com o estudo de casos. Já a seguir vou contar-vos um bocado disso. E agora, pronto, estamos agora em setembro e o projeto está visado para acabar em 15 de outubro, pronto, é a entrega do relatório final. Como muitos de vocês sabem, o conceito da FAO da agricultura familiar é aquele que é usado no projeto, que com suas limitações e falhas, não? É muito abrangente para uma ampla interpretação, mas mais ou menos é o que cada país assume como agricultura familiar, cada um dos países membros que assinam ou faz parte das Nações Unidas. E tomando em conta que a agricultura familiar não é só, tem uma visão holística e inclui todas as atividades agrícolas centradas na família, não? E a exploração familiar, contando as funções económicas, ambientais, sociais e culturais. Pronto, falando do projeto, o projeto é liderado pela Unimed de maneira administrativa e em termos académicos é a Universidade de Teramo, na Itália. Cá em Portugal somos nós, a Universidade de Évora, o Instituto Mediterrâneo de Desenvolvimento, o MED. O objetivo do projeto é reforçar
o intercâmbio de conhecimentos e de boas práticas na agricultura familiar. E os resultados são, como já mencionei anteriormente, composto de duas partes. Uma é o mapeamento dos enquadramentos institucionais, políticos e jurídicos orientados ou relacionados à agricultura familiar em cada um destes países: Líbano, Jordânia, Tunísia, Marrocos, Egito, Bulgária, Croácia, Hungria, Itália e Portugal. Para isso, existe uma base de dados, chama-se FAOLEX. Eu não conhecia aquela ferramenta e convido-vos a experimentar, procurar esta base de dados. Já está a funcionar já há uns anos atrás, mas a nossa função era validar os conteúdos destes enquadramentos institucionais, políticos, jurídicos, e atualizá-los, porque estão de facto desatualizados. E após disso, cada país realizou uma ficha informativa. A segunda parte, que é o componente empírico, é realmente um estudo de caso que cada país selecionou. Faz-se uma ficha de estudo de cada caso por país e após o relatório de trabalho. Novamente, esta parte é só de caráter comparativo para os países da Europa. No caso de Portugal, nós emblematicamente escolhemos o Estatuto da Agricultura Familiar, como foi descrito no Decreto-Lei 64 de 2018. E as metodologias que usamos são três. Primeiro, usamos a parte da pesquisa de informação, desta research, e vimos inúmeros relatórios, alguns deles apresentados hoje, a informação bibliográfica académica e não académica, reuniões, manuais, brochuras, jornais, várias vezes, para recolher dados. E após fizemos a parte empírica, ainda está a decorrer, que corresponde a 5 entrevistas semi-estruturadas a atores-chave em 5 áreas principais para avaliar o instrumento. Então, compete a definição da agenda política, a formulação do Estatuto, a adoção do Estatuto, a implementação do Decreto-Lei e após a monitorização e avaliação do Estatuto. Vários de vocês fazem parte do nosso trabalho empírico e já contribuíram na entrevista. E depois é a parte mais de observação participativa e os conhecimentos que são recolhidos em eventos como estes. Participei no PADAF e agora no COIN. Infelizmente, não tenho resultados muito sexys para apresentar. No entanto, acho que vai ser uma excelente oportunidade, não, para, de uma perspectiva diferente, contribuir ao conhecimento da agricultura familiar em Portugal. Esperamos partilhar de maneira pública também o relatório e, por acaso, queria recolher hoje algumas ideias de material que vocês considerem pertinente para partilhar o nosso conhecimento. Pensávamos policy briefs ou alguma coisa, porque realmente a ideia é informar aos elementos políticos sobre o conhecimento que surge deste projeto. Então, podemos deixar isso para a discussão mais à frente ou podem me contactar depois. Obrigada, Paula. Para chamar todos os colegas que fizeram apresentações para se reunirem aqui, se faz favor. Ora bem, portanto, nós estamos já um bocadinho em cima da hora. Gostava de agradecer a todos os colegas as apresentações feitas e antes de iniciar a segunda ronda desta mesa redonda, e colocar a questão a debater, portanto, por todos, não só pelos colegas aqui do lado, atrevo-me a sistematizar a informação que nos foi transmitida. E o objetivo é dar amparo, dar apoio à questão que eu vou formular. Portanto, foram aqui apresentados 7 projetos com o projeto de agricultura familiar, conhecimento, organização, etc.
Portanto, eu organizei isto em 3 grupos. Um grupo onde está o afável e o mapeamento da Paola, que, portanto, são projetos orientados para a obtenção de conhecimento contextualizado e aprofundado, no caso concreto do Luís Moreno do afável, portanto, já com informação territorializada, prospeção sobre as necessidades face às alterações climáticas, etc. Depois, o grupo 2, onde eu agreguei o projeto da Joana Dias, a alimentação, do localizado do Vítor Rodrigues e do nosso, que foi apresentado na primeira parte, como projetos com a definição de linhas de ação concretas prontas a serem operacionalizadas. E aqui, relativamente à Joana, ela fez o favor de nos apresentar um vídeo que eu achei muito interessante e que depois vou pegar nele para lançar a questão. Mas, de facto, o projeto teve também como output o plano de ação para a implementação da década da agricultura familiar em Portugal. Daí eu dizer coisas concretas, ok? Depois, o grupo 3, que tem o projeto apresentado, é o Sistema Participativo de Garantia e Circuitos Curtos Agroalimentares, apresentado pela Luísa Gomes, e o Índice Sintético da Agricultura Familiar, pelo Miguel, que eu os agrupei como disponibilização de instrumentos e ferramentas prontas a usar para, no caso dos SPGs, dos Sistemas Participativos de Garantia, valorizar económica e socialmente a produção da agricultura familiar, portanto, uma vez que é um indicador de qualidade que dispensa entidades terceiras, como a agricultura biológica o exige, e, no caso do contributo do Miguel, identificar e localizar a agricultura familiar com base em metodologias preditivas e que permitem a territorialização da agricultura familiar. Ok, e agora pego, digamos, numa frase que eu vi no vídeo que exprime, nas palavras dos agricultores, o que é que a agricultura familiar precisa. E estas necessidades e outras estão plasmadas nestes projetos que foram aqui apresentados. Projetos cujos resultados são muito recentes. E retomando o vídeo, recordo uma das frases que eu retive como qualquer coisa como o Estatuto da Agricultura Familiar rompe o marco político, quebrou o ciclo de esquecimento da agricultura familiar. E eu pergunto, será? Acho que temos que ser mais exigentes, de facto, porque, no fim de contas, foi criado o Estatuto da Agricultura Familiar, que depois foi esquecido, grande parte dos direitos não foram regulamentados, não foi acompanhada a saber a adesão, como é que foi, deixou de ser, etc, etc. E, portanto, quando as políticas, eu costumo dizer aos meus alunos, quando as políticas não funcionam, não é porque os supostos, o público-alvo seja um bocadinho, um pouco inteligente, ou ignorante, ou não sei o quê. Não, é porque os decisores políticos não conhecem a realidade. E, portanto, só esse conhecimento da realidade é que faz o desenho de políticas ajustadas à realidade. E então, tendo este estaio que eu acabei de falar, temos nós disponível conhecimentos contextualizados, aprofundados, territorializados sobre a agricultura familiar, linhas de ação concretas prontas a serem operacionalizadas, instrumentos, ferramentas prontas a usar. A questão que eu lanço a debate é o que fazer e como para que se passe a ação, isto é, para que estes 3 itens passem a ser utilizados em benefício da agricultura familiar por parte das organizações de agricultores, associações de desenvolvimento local e decisores políticos. Portanto, está aberta à discussão. Façam por favor. Eu agora anoto. É para todos, não é? Temos a tarde toda, não é? Exato. Pois, o problema é esse, é que o tempo já está, pois. Exato. O problema é exatamente isso. Pronto? Então, manda as costas para o que é para que se escreva aqui as intervenções. Na realidade, a questão do Estatuto da Agricultura Familiar, tendo até de alguma forma nascido da iniciativa da CNA e tendo nascido ao longo deste tempo um acompanhamento muito próximo da CNA junto dos decisores
políticos e não só, de facto impõe-se esta avaliação. Eu acho que, por um lado, o baixo número de adesões diz qualquer coisa sobre a implementação deste instrumento, mas não diz sobre a sua valia. E não diz sobre a sua valia, em primeiro lugar, porque essa valia não está totalmente testada, não é? Porque há um conjunto de medidas estruturantes que não têm sequer um horizonte de implementação, como é, por exemplo, a questão da segurança social, em que nós temos uma proposta concreta, nomeadamente de bonificar as contribuições do cônjuge ou do segundo membro do agregado familiar, e aqui não colocamos a esposa ou a mulher de propósito, portanto nada obriga a que o agregado familiar com mais do que um membro tenha como segundo membro, digamos, a esposa ou a mulher, mas é claramente com essa orientação de defender o papel, este duplo trabalho da mulher na exploração, que muitas vezes é esquecido e é o primeiro a ser posto de parte este direito à segurança social quando as coisas apertam do ponto de vista económico. Mas há um outro conjunto de direitos que, de facto, ainda merece a questão fiscal, por exemplo, também está por tratar. Tem-se saldado apenas por meras bonificações nos concursos e inclusivamente na tal lei que prevê a questão da distribuição de cantinas públicas, traduz uma bonificação bastante pequena, num cenário em que o principal fator, que pesa mais de 50% na ponderação dessa lei, desse decreto-lei, continua a ser o preço, deixando desde logo a porta quase completamente fechada para os produtores familiares, por razões evidentes do ponto de vista da competitividade através do preço, quando nós defendemos que devia ser exatamente ao contrário. Ou seja, primeiro, os principais critérios a ser ponderados deviam ser a origem, o modo de produção, quem produz, etc. E só depois então a questão do Portanto, o Estatuto está por testar em toda a sua profundidade, mas já está testado o suficiente para se perceber que quando existem medidas, quando existe um fator diferenciador que é significativo e como aconteceu com a questão dos tratores, as pessoas aderem e inclusive recorrem à consultoria das associações para fazer esse processo de adesão, etc. Isso foi muito sensível ao longo desse processo. Depois há uma questão prévia também, que é, aliás, ainda bem, que é outra entidade que refere aquelas duas limitações à questão do acesso ao Estatuto, nomeadamente a questão do rendimento coletável. E convém dizer que o rendimento coletável não é o rendimento proveniente, não é o rendimento total proveniente do volume de negócios da agricultura, é uma fração disso. E isso significa que o volume de negócios tem que ser muito maior do que aquilo que ali está colocado para que se possa aceder ao Estatuto. Não é? Ou significa também que um agregado familiar que venda muito pouco, das duas uma, ou tem um rendimento coletável muito baixo, ou seja, é pobre, ou então também não pode assistir ao Estatuto. E isto pondo de lado, desde logo, aquela realidade que também já foi aqui falada, das questões do autoconsumo, da dinâmica portanto, dos contributos para a economia local, as questões de entreajuda, que nunca serão valorizadas neste aspecto, que aliás remetem para a outra questão que foi aqui colocada, que é o cálculo da mão de obra, dos 50% de mão de obra. Porque aquilo que está ainda em vigor, e nós já chamamos várias vezes a atenção para isso, é uma coisa artificial, ou seja, o que se diz é, o que se faz é isto, calcula-se com base nas áreas que o agricultor tem, nos seus tipos de cultura, o valor de produção padrão, e diz assim, para criar este valor de produção padrão é necessário tanta mão de obra. Okay? E, portanto, se o agregado familiar tem 50% dessa mão de obra necessária, pode ter Estatuto. Se não tem, não pode. Okay? Agora, o problema é que estes valores de produção padrão são valores de produção padrão estabelecidos tendo em conta realidades que não têm a ver com a agricultura familiar, ou seja, são demasiado elevados, e há inúmeras situações em que, mesmo que o agregado familiar, seja apenas o agregado familiar a trabalhar na exploração, como o valor de produção padrão dá que tem que ter lá 4 butas e eles só são 2, ou 5 butas, e eles só são 2, então também já não têm acesso ao Estatuto. Aquilo que nós propomos é que fosse exatamente ao contrário, ou seja,
que aquilo que o agricultor tivesse que demonstrar é que o recurso exterior, é que o recurso externo não fosse mais de 50% da mão de obra. Porque senão, isto de facto vai continuar a limitar a participação, para além de, na nossa opinião, ter que entrar em linha de conta também a participação do trabalho, por exemplo, de familiares diretos, que mesmo que não façam parte do agregado familiar, ou seja, não vivam em economia em comum, mas que participem na exploração. E, portanto, o Estatuto tem desde logo estas limitações no acesso, está a protestar do ponto de vista da profundidade das suas linhas políticas, mas eu, se calhar, ainda assim, tendo a concordar com a afirmação que a Atuar faz, de que ele, de facto, pelo menos, deu visibilidade, aliás, para cá estamos aqui todos hoje, deu visibilidade a esta realidade, como até aqui ela não tinha sido olhada como entidade própria, digamos assim, que é a agricultura familiar. E, portanto, nesse sentido, eu acho que aquilo que falta é audácia, é olhar para as coisas também analisando todas as mais-valias que elas representam e não apenas ficarmos presos ao critério da articulação com o mercado, quase como se fosse uma obrigação, entre aspas, dogmática para que se possa estar a falar das outras políticas, mas de facto há um longo caminho por correr e num cenário em que as dificuldades para todos os agricultores, mas para os agricultores familiares em particular, nos últimos meses se agravaram de um modo dramático, passando a ser comum nós escutar muitas conversas. Eu, para o ano, não vou semear, eu vou... Relativamente ao Estatuto, estão plasmadas no relatório do nosso documento. Exatamente, e foi por essa razão que eu pus a questão. Ou seja, tendo tantas coisas, temos de ser mais exigentes, não é? Então, e o que fazer? O que fazer então, quer dizer, certo? Se já temos tantos diagnósticos, prognósticos, propostas concretas, instrumentos, o que é que havemos de fazer para que, e volto a repetir, organizações de agricultores, ADL, ITS e os políticos, olhem de facto e quebrem de facto, como dizia, o tal ciclo de esquecimento, ok? Ou seja, porque ele entrou, mas saiu logo a seguir, porque não foi feita nenhuma avaliação do estatuto, da adesão, se correspondia à realidade ou não. Portanto, entrou, enfim, teoricamente. E, portanto, eu agora, o que eu pergunto é como é que pode entrar de facto, quer dizer. E era essa, portanto, o seguimento da intervenção do Vítor Rodrigues, que eu agradeço, que eu colocava a questão, o que fazer, propostas. Posso fazer um apontamento? Sim, claro, evidente. Eu acho que a provocação é ótima, não é? Porque realmente muito conhecimento tem vindo a ser desenvolvido. Há pouquinho estava no Vítor, eu vejo o Vítor a rir-se porque nós tivemos esta conversa lá fora um bocadinho, não é? Quer dizer, muito conhecimento tem vindo a ser desenvolvido, muitos projetos têm vindo a ser implementados, muitas ações conjuntas têm vindo a ter lugar, a ser colocadas no terreno, mas depois sentimos esta angústia, não é? Quer dizer, o que é que falta fazer para efetivamente as recomendações que saem daqui efetivamente serem colocadas no terreno? Essa é uma angústia muito grande. Eu acho que um dos primeiros elementos, nós tivemos a oportunidade, aliás, o David colocou isso na nossa conversa em Viseu e agora o Luís, na apresentação inicial, teve cuidado de reforçar. Há claramente, relativamente ao Estatuto, um desconhecimento sobre os instrumentos que existem. Portanto, um primeiro elemento é dar a conhecer, é comunicar mais e melhor, coisa que tem vindo a ser feita, mas temos a sensação às vezes que estamos a falar sempre para os mesmos. Porque nós olhamos à volta, na parte das caras nós já nos conhecemos, não é? E não é de agora, não é? Portanto, há realmente uma necessidade de sair da bolha, na minha opinião. Foi muito interessante, quem esteve em Viseu, e algumas destas caras estiveram lá connosco, tivemos durante essa manhã uma visita a alguns agricultores, uma delas a Dona Salete, não sei se lembram. A Dona Salete é uma mulher absolutamente incrível, é um mulherão, é assim, uma força da natureza. Nós fomos ter com ela. Foi muito interessante que um mês depois ela foi chamada ao IPV, ao Instituto Politécnico de Viseu, para ela dar uma aula numa escola de verão. Eu acho que é preciso este tipo de sair da nossa zona de conforto, este tipo de ação que chama os agricultores familiares à discussão, efetivamente, lá está. Nós no vídeo tentamos colocar as vozes a partir do vídeo, mas é fundamental que os agricultores e as agricultoras aqui estejam connosco e se a gente olha ao redor, de novo,
São poucos os agricultores que aqui estarão, não é? Portanto, muito menos agricultores familiares. É realmente necessário, na nossa opinião, saltar um bocadinho essa barreira e envolver mais outro tipo de atores nestas nossas discussões. Ou seja, sair da bolha. De facto, todos nós que estamos aqui nesta sala concordamos com as linhas essenciais que aqui foram ditas. Duvido que haja alguém que se despenteie muito por algum dos elementos que foram colocados. Realmente estamos em sintonia. O que é que falta? Falta ir para além de, não é? Portanto, chamar à discussão outro tipo de atores e comunicar mais e melhor as ferramentas que já existem. Que foi colocada, que quebrámos essa barreira do esquecimento, estou absolutamente de acordo. Quer dizer, a frase é da Actuar, mas é da Actuar, é da CNA, é do AGAD, é do IPV, que foram parceiros nesse projeto. Mas houve, sem dúvida nenhuma, passos importantíssimos que foram dados. Todos nós reconhecemos a importância do Estatuto. Todos nós reconhecemos o trabalho que Portugal acabou por ter na própria aprovação da Declaração dos Direitos Campesinos. Foi o único país da União Europeia que se chegou à frente e disse não se trata só de não votar a favor nem contra, nós votamos a favor porque acreditamos que... Portanto, há passos dados que têm que ser reconhecidos. Agora, é preciso que isso seja traduzido na vida, no dia-a-dia das pessoas. O que é possível fazer? Nós, e aqui a nossa mina dos olhos, não é? O próprio PADAF acaba por ser uma resposta nesse sentido. Portanto, o Plano de Ação para a década da agricultura familiar, nos seus 7 pilares, nas medidas indicativas que estão propostas, nos direitos que este projeto tem, que este projeto que nos traz cá hoje, nos apresenta os direitos dos agricultores familiares. Só isto, só por si, já é um avanço brutal. Uma abordagem de direitos para a agricultura familiar. A sério. Estamos aqui com elementos importantíssimos que têm que ser refletidos, têm que ser colocados em prática. O PADAF é precisamente isso. É uma proposta de medidas indicativas, nos tais 7 grandes pilares, muito consonantes com o próprio Plano de Ação Global para a década da agricultura familiar, que esperamos que haja realmente, seja através da Comissão da Agricultura Familiar, seja a partir de um grupo de trabalho que se venha a formar, mas que efetivamente permita a implementação desse plano de ação e assegure, e aliás este projeto, o Luís reforçou isso muito no início, assegure um monitoramento dessa implementação. Se não houver um acompanhamento da implementação dessas medidas, dificilmente a gente estará em condições de fazer as adaptações que seguramente serão necessárias. Portanto, acima de tudo, comunicar mais e melhor, envolver os diferentes atores, reconhecer o papel central que a agricultura familiar tem nos diversos níveis, isso também fica muito bem patente no vídeo, e assegurar que, efetivamente, as medidas que aqui estão propostas e recomendadas e que aqui estamos a discutir tenham um efeito prático na vida no dia-a-dia dos agricultores e das agricultoras familiares. Sim, mais uma vez que... ou seja, no fim de contas, também apelar às direções regionais, aos técnicos, portanto, e se calhar, aproveitando a década, não é, da agricultura familiar, porque não unir esforços, juntamente com o PADAF e com o Estatuto, no sentido de melhorar, fazer, portanto, racionalizar aquelas recomendações, etc., algo que, enfim, para mostrar que, de facto, já chega de mais do mesmo, é isso? Posso? Pronto, eu acho que foi dado realmente um passo muito grande, numa determinada altura, e parece-me que, de facto, nós estamos aqui num momento de charneira muito importante, porque os primeiros passos foram um pouco a tatear, e, portanto, temos andado, e é prova disso, as pequenas alterações que têm sido introduzidas aos diplomas, percebemos que algumas alterações introduziram algumas melhorias, mas percebemos claramente que não são suficientes. Portanto, eu acompanhei o processo desde o início e sei perfeitamente que desde o início que eram manifestamente insuficientes, não é? De qualquer maneira, tinha que se desencadear o processo. O caminho que tinha que começar a ser feito. Portanto, o caminho que está a ser feito, penso que é muito... Há aqui uma questão que foi colocada, que é a questão da divulgação, da disseminação de informação sobre o Estatuto da Agricultura Familiar, mas ele tem que ser feito, e pode ser feito por muitos dos que aqui estão presentes, nomeadamente eu aqui ressalvo o papel dos grupos de ação local nesse processo, pela proximidade que têm à comunidade e aos agricultores, podem ter esse papel determinante, mas é absolutamente necessário que existam melhorias significativas e elas têm que ser introduzidas pela via política. Não é suficiente, nós podemos aqui discutir mil e uma coisas, mas muitos dos aspectos que têm que ser introduzidos têm que ser pela via política. Portanto, parece-me que é fundamental que a comissão que foi criada, que só reuniu 2 vezes, tem que reunir. Absolutamente, tem que reunir. E a redução de competências neste momento
desempenho um papel muito importante. É preciso também ter recursos adequados para poder funcionar. E eu não tenho dúvida nenhuma, para a intervenção dos grupos da ação local, a questão do Estatuto da Agricultura Familiar é muito importante, é a realidade, é uma parte significativa da realidade com que trabalhamos. Portanto, precisamos de clarificar, precisamos de melhorar o Estatuto, para que ele também seja consistente. Se uma pessoa também sente um bocadinho aqui estar a vender a abelha da cobra, quer dizer, estamos a entusiasmar as pessoas depois para nada, para praticamente nada, não é? Apesar de que eu acho que os dividendos não são só o facto de se ter a garantia de um projeto aprovado. Eu acho que a questão do Estatuto da Agricultura Familiar devia ser, de facto, uma medida política que nos levasse mais longe em termos das políticas de ordenamento do território. É muito importante haver esse salto. Não pode ser só a agricultura familiar, tem que ser considerada como uma estrutura que tem uma dimensão que não é só a produção exclusiva de cerejas, de tomates, de isto e daquilo outro. É uma unidade que é fundamental para o ordenamento do território e para a dita coesão territorial. Toda a gente enche a boca com a coesão territorial e, de facto, quando chega à realidade de tomar em mãos um instrumento tão importante para a valorização do território, para o cuidar do solo, para o cuidar da paisagem, esquecemos isto. E a mim parece-me que esta dimensão do ordenamento e de contributo para o ordenamento está muito esquecida na questão do Estatuto da Agricultura Familiar. Considero muito importante aquilo que foi dito sobre a questão da segurança social, a questão da parte fiscal, que dá um caminho muito grande, mas temos que esquecer que é um caminho muito difícil, muito complicado. E também parece que o Estatuto deve crescer em termos da sua aplicação, deve olhar para aquilo que temos como realidade atualmente, mas também para a realidade potencial. Nós temos que olhar para aquilo que está a acontecer nos territórios e que poderá acontecer a breve prazo e que continua a ser agricultura familiar. E, portanto, também gostei muito de ouvir do Dr. Professor Miguel Viegas, relativamente a uma leitura também estatística, mas que é preciso ter desta situação. Já era só isto. Eu só gostaria de dizer uma coisa, é que de facto melhorar o Estatuto é naturalmente uma decisão política, mas também depende de todos nós. Claro, aqui, foi por isso que eu coloquei esta questão. Sim. Exato. Desculpa lá estar agora para este lado. Não, eu estava a ouvir a Regina e com muita atenção e assim a efervescência interna. Eu desde há muitos anos que estudo LIDER, desde o início, o programa LIDER, e estava a pensar em várias coisas que nós estamos a falar. Valia a pena haver, eu estou a brincar, mas é uma brincadeira, a original que segue. Em vez de haver uma ligação entre ações de desenvolvimento da economia rural, seria ligação entre ações de desenvolvimento da economia plural. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque, de facto, a agricultura familiar trabalha com a economia plural. Quer dizer, existe pluriatividade, plurirendimento, há muitas funções ao ambiente, ao território e a diferentes tipos de economia. Há economias várias, relacionais, sociais e produtivas, isto e daquilo, daquilo outro. E não é só a agricultura, outras atividades, se entra pelo turismo é turismo, se entra por isto é por aquilo, há várias coisas. Sendo esta a questão, há uma necessidade múltipla de intervir. A universidade, eu sou académico, tenho uma perspectiva própria em que dentro da universidade tem que se pôr estudantes a pensar e a trabalhar nisto, e fazer trabalhos sobre isto e a discutir e tal. E era preciso ligar justamente sobre a questão de não termos aqui agricultores. Não temos, pelo menos talvez haja alguém, mas não é, talvez seja familiar, justamente, e pluriativo e de alguma forma multiativo. Mas onde eu quero dizer é que temos que ligar mais pessoas do urbano e do rural para encontrarem caminhos de interpenetração e avanço para propostas de solução também. Ora bem, ou seja, isto leva-me para a mediação. Eu estava a pensar em soluções que são encontradas a nível de alguns municípios. No caso de Torres Vedras é muito conhecido, não é? Da forma como isso atua, e há uma atividade de promoção da mediação que parte da autarquia, mas podia partir de outra entidade. Eu estava a ouvir a Regina e estava a pensar na ação potencial de certas ADL neste processo também, com autarquias, ou mais, menos e tal, assim assado, mas para justamente fazer com que agricultores
mais bonitinho assim, e consumidores consigam estar interligados, seja com cantinas, seja outras soluções, seja clubes de consumidores, dessas coisas. Ou seja, estou a tentar dar ordem a uma coisa que está aqui uma desordem geral, mas vai de acordo com as questões do desenvolvimento local sustentável. Portanto, tem que ser sustentável para o desenvolvimento local, no sentido que entendemos. E aqui o papel, sempre estava a referir muito quando apresentei as conclusões do AFAGEL, na questão da ligação entre, portanto, universidade, portanto, conhecimento, investigação, extensão e tal, e como é que se pode revitalizar um sonho antigo que é fazer com que seja bilateral, não seja a extensão descendente, que também não funciona, e meramente ascendente também não existe, não é assim. Mas tem de se trabalhar precisamente nessa ligação para que entidades de mediação consigam mediar e trazer pessoas com ideia de construção de soluções coletivamente. Portanto, processos participados para que isto aconteça. Porque encontrar soluções que consigam combinar ambiente, território, economia, tudo isto, tem que ser um trabalho que é lento, necessariamente lento. Não é uma coisa que se passa assim de repente. E a ideia da construção progressiva, melhoramento progressivo do Estatuto, claro, tem que ser por aí. Eu, sinceramente, não estou muito dentro dos pormenores técnicos que tenho estado a ouvir, mas estou sempre a aprender todos os dias aprendi e pretendo continuar a aprender. Haja saúde. Agora, claro que, em suma, só para não demorar muito com a conversa, a interligação rural-urbana faz-se de muitas vias. Isto tem estado a fazer é muita ligação entre gente do mundo do consumo, mas também da exigência de qualidade, com toda a abrangência que o sentido de qualidade tem. Não é só food security, é também a food safety. Portanto, temos que ver as duas coisas combinadas, como é que elas se promovem nestas ligações. Portanto, há aqui todo um papel que é de educação, de formação, de extensão e a tal ligação vertical e direcional. Bom, isto não é melhor. Posso acrescentar uma coisa? A percepção que eu tenho, a experiência que tenho, é que isto também tem que existir propósito, tem que existir intenção. Porque se nós continuarmos, evidente, e o trabalho, eu acho que foi extraordinário o número de grupos que foram criados no âmbito da rede rural para trabalhar este tema. Eu acho que isso foi muito importante e permite-nos estar aqui hoje a termos esta conversa, esta discussão. Uns com uma perspectiva, outros com outra perspectiva, mas permite-nos estar aqui esta discussão. A conclusão a que eu chego é que é preciso ter agora dado o salto, e por isso é que eu reforço a importância da definição e do centro de competências, e tem que existir propósito, tem que existir intenção de se fazer aquilo. Com este olhar que me parece que é importante, que é a questão do ordenamento do território, que esta é uma questão que não é só exclusivamente do produtor individualmente, é uma questão do ordenamento do território e tem que se querer fazer, tem que se ter esse querer propositado. Só queria acho que estamos aqui todos de acordo, também estamos a falar realmente de um problema que eu acho de uma forma crítica, às vezes por minha maneira de dizer muito impulsivo, as pessoas olham para mim e parece a habilidade do país. Eu penso que temos que ter talvez uma postura, temos que também mudar o nosso problema, porque acho que também nos habituamos muito por linhas orientadoras que vêm assim, acabam por financiar projetos, toda uma clientela que os faz nada. Depois também é como, não é? E temos que começar a pensar mais no contexto real. E quais são os apoios que eu tenho para este contexto para parar esta situação? Acontece muitas vezes nos territórios vulneráveis, os incêndios, a propriedade, como é que está toda essa desorganização que temos que organizar isto, não há. Eu posso imaginar esta organização teórica. Há uma outra que é a prática disto, como é quem lá está, no fundo tem possibilidades de futuro, e no fundo também cria economia para esses locais, no fundo tem que gerar riqueza, e tem que criar atratividade para, no fundo, esta relação entre o urbano e o rural, como nós chamamos isto também não podemos dividir como é que estas relações, como é que isto se constrói, porque é isso, como é que nós fazemos economia, esta economia local. Portanto, eles estão à frente de uma pequena cooperativa, que é agora faltam estas coisas.
parte do projeto do Eucalipto, portanto, foi lá tirada por simplesmente a cooperativa funciona porque é serviço voluntário. Não é? Como tinha que ter funcionários para poder receber os dinheiros, tivemos que desistir do projeto, local. E como é que nós criamos um mercado local? Tem uma IPSS, que tem uma cantina, mas não quer ceder a cantina a uma empresa. Até podia ficar mais barato e tinha menos custos, portanto, eu seria do outro lado, era capaz de ser mais fácil. Mas que, no fundo, compra localmente. E isso potencia a economia local. Ou seja, tudo aquilo que, no fundo, estamos aqui a falar, do ponto de vista simples. Sim. Mas, no fundo, estamos a mudar as coisas. E a relação é diferente. Mas se criar uma relação diferente com as coisas. E é isso que é começar a no fundo, sairmos também desta nossa bolsa, desta nossa casca. Não é? Que é aquilo que eu também tenho criticado. A Joana disse, eu encontro-me sempre, estamos sempre aqui os mesmos. E a questão é isso, temos que sair daqui. Temos que meter aqui, realmente. Quando eu estou, realmente, quando falo, ou quando eu tento, no fundo, envolver os atores locais, neste caso, os produtores locais, os agricultores familiares que nós chamamos, que eles já não acreditam, que eles não fazem nada. E não sou eu, ou não é alguém que vai com boas intenções que já os convence. Eles estão metidos também numa rede, que é, por exemplo, a formação para tudo. Agora é preciso ter licenças para tudo. Eles não conseguem. Quer dizer, um agricultor familiar, se ele vai fazer toda a formação, não tem tempo para trabalhar. Mas se é para fazer a formação toda, está sempre inédito. Como é que nós resolvemos isto? E também temos que ter aqui outras organizações de família, outras organizações de como é que nós alteramos também uma cultura destas pessoas para que trabalhem em conjunto uns com os outros. Não é possível cada um fazer tudo. Cada família fazer tudo. Há aqui muitas coisas cá em baixo que se tem que mudar. Mas isso era interessante e acho que gostávamos de falar disso, mas já é uma grande questão. Mas, sim, brevemente, só queria complementar o que todos vocês já disseram. Mais um breve comentário. A partir do trabalho que estamos a desenvolver agora no projeto da FAO e da UNIMED, um resultado que posso partilhar agora é que, evidentemente, as metodologias usadas até agora não estão a funcionar bem. Portanto, eu acho que o que se pode fazer é adoptar, basicamente o que a Joana estava a dizer antes, adoptar outra maneira de trabalhar, outra forma de trabalhar. Porque como está a ser feito, que é mais top-down, uma abordagem mais de top-down, porque as ferramentas estão desenhadas para as entidades políticas, mas não para os beneficiários. Portanto, realmente eu acho que a função da SECAF corresponde realmente agora é fazer as coisas de outra forma, de agora abaixo, de baixo para cima, para ver se encontram. Mas acho que é reformular as ferramentas. Só uma nota. Sim, nós já recebi aqui um SMS a dizer que a senhora Catarina. É só um minuto nesta lógica da percepção e do tema da agricultura familiar versus o estatuto. Sim. Ou seja, no meu território, em Bairrada, toda a gente refere, pertence e faz agricultura familiar. E nos últimos meses e anos foi muito interessante valorizar a agricultura familiar. Mas há a percepção clara que todos fazem. A percepção é que o estatuto não responde a isso. Ou seja, a maior parte, para dar um exemplo, do setor do vinho, estamos a falar de uma pessoa, se os gajos que é muito, temos os pais de 65 anos ou mais, geralmente é só já uma pessoa ou duas, não têm os meios suficientes, a interajuda é o fundamental para as atividades agrícolas diretas e que não contam para nada. Essas pessoas nunca serão, com este estatuto, integradas no estatuto. E por isso, para mim é muito esta questão. A agricultura familiar é um tema, é algo que está a ser assumido por muitos. A criação do estatuto e a sua transformação em estatuto está muito longe da realidade. E dificilmente se pode quebrar isto, ou temos que quebrar isto mudando, se calhar, as condições do próprio estatuto. Sim. Se me permite só 30 segundos para complementar uma coisa que disse mais. Okay. É uma coisa que é sobre aquilo que falta fazer, acho eu, e que é um elemento que eu não vi aqui referido em nenhuma intervenção de manhã, que é a agricultura nos nossos territórios sempre viveu da informalidade. E nós não estamos a reconhecer a informalidade como um elemento central deste processo.
E a informalidade, como o Mário diz, a informalidade é aquilo que permite aos nossos agricultores continuarem continuamente a fazer o trabalho de persistência e de salvaguarda do nosso território. E nem tudo é formalizável. E nós estamos com um discurso em que tudo tem de ser formalizável. Certo, mas mesmo sendo formalizável, dentro do limite do formalizável ainda é possível avançar, melhorar, aprofundar muito mais do que está. Mas não tem de ser tudo formalizável. Exato, mas isso é outra etapa. Portanto, nós temos que... Isabel, se calhar, não sei se a Luísa quer dizer alguma coisa. Eu também queria e fechámos aqui o painel, não é? Sim, o que é justo, porque eu vou falar mais na perspectiva de técnica. Como técnica, acompanho muito o produtor de uma grande proximidade e de tudo aquilo que foi já falado. O que faz falta realmente é uma maior proximidade. Os produtores precisam de acompanhamento técnico, isso é claro, mas eles não têm capacidade para pagar. E acho que os grupos de ação local têm esse papel importante, mas também os grupos de ação local precisam, de uma forma, de ter mais disponibilidade para fazer esse acompanhamento técnico. E neste momento, se calhar, é isso que está a fazer falta. Há alguma disponibilidade. Claro que isto tem a ver também com a política, mas haver maior proximidade dos técnicos, dos produtores, para eles não sentirem esta falha de conhecimentos tão grande. O projeto que apresentei, o Sistema Participativo de Garantia, visa um pouco isso, essa proximidade, mas para a implementação desse projeto é preciso que haja apoios, é preciso que o próprio produtor se sinta apoiado e tenha algum acompanhamento. Custa dinheiro, não é? Neste momento não há. Tem 30 segundos. Ok. Fechado. O senhor engenheiro é que está aqui um bocadinho aflito. Não, eu vou sempre muito breve e abrir um outro leque em complementaridade com tudo que foi dito e dar a ideia que 90% dos fundos públicos aplicados no terreno rural são fundos da PAC. E, portanto, aqui a política agrícola comum é um aspecto fundamental e quem fala de política agrícola comum em Portugal fala do PAC, do plano estratégico. Eu faço parte de uma coligação com a Minha Terra, com a Animar, com muitas outras associações que tentou dar este passo rumo a um diálogo com o Governo para procurar introduzir esses aspectos que foram aqui discutidos. Infelizmente não tivemos sucesso, mas tínhamos propostas muito concretas relativamente à criação de condições para integrar os 40% que em determinados concelhos pode chegar a 70% ou 80% de agricultores excluídos, porque na verdade hoje a PAC é um bocadinho uma aberração. Desde 2003, com o desligamento das ajudas, temos um punhado de agricultores que recebem uma renda medieval e os outros vão à reserva. E, portanto, o que nós pretendemos é concluir o processo de convergência interna e pôr todos os agricultores em pé de igualdade no pedido único para poder integrar e dar mais justiça. Qual foi a resposta? Apenas 2 exemplos e calma. Pagamento redistributivo. Melhorava os 5 primeiros hectares, dava um prémio de 170 euros. Agora, em vez de duplicar este valor e manter esta discriminação dos 5 primeiros hectares, não. Mantém o valor e alarga até 20 hectares das explorações até 100 hectares. Eu tenho 100 hectares no Alentejo e, a partir de janeiro, os meus 20 primeiros hectares vão receber um suplemento de 170 euros. Tudo ao contrário. A agricultura familiar hoje, a pequena agricultura, o regime, recebe 850 euros e agora não. Agora, os primeiros meio hectare vai receber só 500 euros e depois é progressivo, ou seja, exatamente ao contrário. Bom, portanto, isto para dizer o quê? Que eu acho que esta experiência não foi totalmente frustrante, através desta coligação cívica que procurou, no fundo, quebrar o monopólio da discussão da PAC à volta dos mesmos atores, mas não tendo tido sucesso, abriu um caminho que é necessário agora persistir, porque aí também poderão vir algumas soluções para todos os problemas que foram aqui identificados. Agradecer a todos e esperar que esse caminho aberto pela coligação, juntamente com o caminho aberto hoje, nós consigamos, portanto, de facto,
e aqui peço a ajuda ao Sr. Engenheiro Diretor Regional do Centro, portanto, que faça transmitir à Sra. Ministra, portanto, a importância do Estatuto ser revisto e das recomendações deverem ser, na minha opinião, acolhidas. Muito obrigada.